Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CardioSite, eu me chamo Anderson Luiz e hoje eu trouxe aqui para você uma questão lindíssima da prova de residência médica 2021 da Unicamp, acesso direto, tá? Mas antes da gente discutir essa prova, eu gostaria que você deixasse seu like aqui nesse vídeo, né? Se inscrevesse no canal, caso você ainda não seja inscrito, acione aí o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal. E também aí compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá certo? Muito bem, então a prova da Unicamp, né, na questão número 8, caiu essa questão aqui, que é um caso clínico, né, que envolve aí fisiopatologia e interpretação da gasometria arterial. Tá? A gente não vai aqui se aprofundar muito na interpretação da gasometria arterial, mas se você quiser aí conhecer gasometria profundamente, aí todo o estado de oxigenação, todo o equilíbrio ácido básico, eu te convido a fazer o nosso curso de interpretação da gasometria arterial, um curso 100% online, tá? Um curso 100% online, que você vai ter acesso também ao e-book Manual da Gasometria Arterial, que é um livro de nossa autoria, vai ter acesso também aí aos slides, né, das videoaulas para você imprimir e acompanhar as videoaulas, e também você vai ter acesso aí a uma apostila de gasometria arterial, né, uma apostila, um caderno aí só de gasometria para você poder fazer o seu treinamento individual. E para você fazer esse curso, você, né, acessa aí o nosso site cardiosite.com.br. Esse é o nosso site e esse curso vai ficar na plataforma até o dia 30 de junho de 2021. Você tem muito tempo aí para assistir aí. São, parece que 18 ou 19 videoaulas, né, para você assistir e aprender tudo de gasometria arterial. Então tá feito o convite. Então, sem mais delongas, vamos para a questão, né? Então essa questão 8 aqui, né, que envolve aí, como eu falei, fisiopatologia, né, conhecimento de fisiopatologia e de interpretação da gasometria arterial. Então vamos lá. Homem de 70 anos com história de vômitos persistentes há 2 dias, refere fraqueza, tremores, câimbras e confusão mental. Então vamos lá, o que destaca aqui? Ó, ele tem uma história de vômitos persistentes há 2 dias, tá certo? Muito bem, e tá aí com fraqueza, desorientado. A diurese de ontem foi de 400 mililitros, ou seja, em 24 horas ele urinou o quê? 400 mililitros. Isso mostra aí que ele está entrando num quadro de oligúria, tá? O exame físico, turgor da pele e tensão do globo ocular bastante diminuídos. Olhos sem brilho, língua seca e diminuição da perfusão periférica. Isso mostra aí um quadro clínico, né, clássico de desidratação. Então esse paciente está vomitando há 2 dias e esses vômitos aí levou esse paciente à desidratação, inclusive aí é um quadro de oligúria. Muito bem. A frequência cardíaca dele é de 110, ele está um pouco taquicárdico, mas é por conta da desidratação, né, da hipovolemia. E ele tem aí uma pressão deitada de 92 por 60 e sentada de 70 por 50, né? Então a pressão arterial dele tem uma queda, né, quando ele sai da posição supina deitado para a posição sentada. Como é que a gente classifica, né, hipotensão postural? Hipotensão postural é sempre quando o paciente ele sai da posição deitada para a posição em pé e que ele tem aí uma queda da pressão arterial sistólica maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio ou uma queda da pressão diastólica maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio, tá? E aí a gente vê aí que ele teve uma queda da sistólica de 22 milímetros de mercúrio e teve uma queda da diastólica de 10 milímetros de mercúrio. Isso mostra aí que ele está com um quadro de hipotensão postural, o que corrobora ainda mais com um quadro de hipovolemia, tá? Veias jugulares externas permaneciam vazias, com o paciente completamente na horizontal e sem travesseiro. Ou seja, mais um dado clínico que corrobora aí com o quadro de desidratação, tá? De hipovolemia. Aí tem um exame bioquímico, né? O exame sanguíneo. Tem uma ureia de 140, uma creatinina de 2, né? Mostrando aí um quadro de injúria renal. Tem um sódio de 135, baixo. Potássio de 3, também baixo. E um cloreto também baixo, de 85, tá? Então, o exame bioquímico desse paciente mostra aí um quadro de uma injúria renal, provavelmente aguda, né? Porque ele vem há 2 dias aí com quadro de vômitos persistentes, né? Ele tem quadro de desidratação e quadro aí, né, sinais clássicos de hipovolemia. E a gente olha o seguinte, essa injúria renal aí, a ureia creatinina, dá uma informação pra gente em relação à etiologia dessa injúria renal. Quando a gente tem uma relação da ureia dividido pela creatinina maior que 40, é provável que, né, é um dado que sugere que esse paciente tem uma injúria pré-renal, né, que
é compatível com o quadro de desidratação e hipovolemia. Então, se a gente pegar a ureia dele de 140 e divide por 2, dá uma relação de 70, ou seja, 70 é maior que 40, então isso corrobora com uma injúria renal aguda, tá? Muito bem, aí tem também uma gasometria arterial, né? Uma gasometria arterial, tá aí o pH de 7,58, uma PCO2 de 51, um bicarbonato de 36, tá? Eu coloquei aqui em cima separada a gasometria para a gente interpretar aí com calma essa gasometria arterial, tá certo? Toda vez que a gente está diante de uma gasometria arterial, né, e a gente tem aí um distúrbio ácido básico, a gente pergunta para o pH. pH tem acidemia, tem alcalemia ou está normal? A gente sabe que o valor de referência do pH, ele varia normalmente de 7,35 a 7,45. No caso aí, o paciente está com pH de 7,58, mostrando pra gente o quê? Que o paciente tem uma alcalemia, tá? Se ele tem uma alcalemia, ele tem que ter uma alcalose. Ou essa alcalose ela é respiratória ou ela é metabólica, tá certo? Então a segunda pergunta que a gente faz é: em que sistema está o distúrbio primário? Ou seja, essa alcalemia, né? Ou seja, tem uma alcalose. Essa alcalose, ela está no sistema respiratório ou está no sistema metabólico? Para isso a gente tem que olhar a PCO2 e o bicarbonato, tá certo? Eu vou ser bem sumário, mas no nosso curso de gasometria a gente explica isso aí tintim por tintim, começando aí bem lá do zero, né, e progredindo, né, vai aumentando a complexidade à medida que a gente vai ganhando conhecimento. Mas aí eu olho a PCO2, né, e eu sei que o CO2 é o ácido do sistema, né? Por quê? Porque CO2 no plasma forma ácido carbônico. Então o CO2 é o ácido do sistema, tá certo? E nos distúrbios primários, né, entenda bem, nos distúrbios primários, a PCO2 ela varia normalmente de 35 milímetros de mercúrio a 45 milímetros de mercúrio. E quanto está a PCO2? Está 51. 51 está acima do valor de referência para um distúrbio primário, né, de respiratório. Isso significa que a alcalose não está no sistema respiratório, tá? Porque se fosse para estar no sistema respiratório, essa PCO2 tinha que estar o quê? Muito baixa, ok? Muito bem, então a alcalose não está no sistema respiratório, só pode estar no sistema metabólico. Então a gente olha para o bicarbonato. Bicarbonato 36, né? Qual é o valor de referência do bicarbonato nos distúrbios primários? Ele varia de 22 a 26 e aí ele está lá 36, ou seja, tem excesso de base no sistema, né? Então a gente sabe que o distúrbio primário, nesse caso aí, ele é metabólico, tá? Então está no sistema metabólico, ok. Então a gente está diante de uma alcalose metabólica. Toda vez que houver um distúrbio ácido básico num sistema, o organismo vai tentar compensar no outro sistema. Se o distúrbio primário é uma alcalose metabólica, o organismo vai tentar compensar, né, no sistema respiratório. Então a gente pergunta, qual a PCO2 esperada para esta alcalose metabólica, tá? Então vamos lá. A gente retirou essa fórmula do Harrison e essa fórmula aí, ela também está aí no nosso e-book Manual da Gasometria Arterial e também está no nosso curso, a gente explica tudo isso, né? Então a PCO2 esperada para um distúrbio metabólico, ou seja, para uma alcalose metabólica, é igual ao bicarbonato da gasometria mais 15. Quanto está o bicarbonato? 36, né? Então a PCO2 esperada é de 36 mais 15. 36 mais 15 vai dar 51. A gente sempre bota um desvio padrão, bota 2 para baixo, 2 para cima. Então a PCO2 esperada ela vai variar de 49 a 53. Então agora a gente vai olhar a PCO2 da gasometria. Quanto está a PCO2 da gasometria? Está 51. Se está 51, está exatamente dentro do esperado. Se está dentro do esperado, a gente não tem distúrbio respiratório associado. A gente só tem o quê? O distúrbio metabólico, que nesse caso é uma alcalose metabólica. Então, concluindo aí a interpretação ácido básica desse sistema, né, dessa gasometria, a gente está diante de uma alcalose metabólica, distúrbio simples, ok? Muito bem. E aí a questão traz aí, né, a pergunta, em relação ao distúrbio metabólico, ele já diz que o distúrbio é metabólico, observado neste caso é correto. Então sublinha aí, é correto, né, é correto. Então a gente vai buscar aí a alternativa certa, tá? Vamos lá, letra A. Com os vômitos, a perda de sódio, cloreto, potássio e o hidrogênio, levando aí excesso de base. Muito bem, o paciente está 2 dias com vômitos persistentes. O que a gente tem no suco gástrico? Suco gástrico a gente tem água, certo? A gente tem ácido clorídrico, a gente tem eletrólitos, sódio, potássio, ok?
E a gente tem também o quê? Enzimas, né? Enzimas digestivas, tá certo? Se ele está com vômito persistente, a desidratação dele, né, ocasionada aí por esses vômitos persistentes, ele está perdendo água, ele está perdendo ácido clorídrico e ele está perdendo aí também eletrólitos, tá certo? Então, se ele está perdendo ácido clorídrico, imagina, ele está perdendo ácido. Se ele está perdendo ácido, ele está acumulando base, né? Então, a perda do ácido clorídrico, né, nesses vômitos persistentes, né, ocasiona aí uma retenção, um excesso de bases, tá certo? E ele também vai perder eletrólito, vai perder sódio, vai perder cloreto, né, vai perder potássio. Então, assim, essa alternativa me parece correta, né? Me parece, mas você não vai ser ansioso, não vai marcar essa alternativa e pular para a próxima. Você vai ler as outras alternativas, tá certo? Então, a letra A parece correta, mas vamos ver a letra B. Letra B. Hipocalemia pode ser o fator desencadeador, mas é corrigida por reabsorção em túbulo contornado proximal. Ok, vamos lá. O paciente ele tem uma hipocalemia, ele tem um potássio de 3, né? O potássio normal varia de 3,5 a 5,5. Ele está com potássio de 3, ele tem uma hipocalemia. Mas é a hipocalemia que está ocasionando tudo isso? É ela que está desencadeando tudo isso? Não, né? O que está desencadeando tudo isso é o quadro que ele tem de vômitos persistentes, né? Ele está 2 dias com vômito persistente, ele está desidratado de tanto vomitar, tá certo? Então, a hipocalemia aí tem 2 fatores, né? O primeiro, ele perde potássio, né? Perde um pouco de potássio através dos vômitos. Mas tem um outro fator aí que também é muito importante nesse caso, que está ocasionando a hipocalemia, né? O paciente ele tem uma alcalose metabólica. Se ele tem uma alcalose metabólica, ele tem excesso de base no plasma, né? E aí o que acontece? O organismo, de forma muito inteligente, vai fazer o seguinte: ele vai tirar íon hidrogênio, né, que está em outro compartimento, e colocar no plasma, para tentar fazer com que esse pH o quê? Diminua. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai tirar íon hidrogênio de onde? Ele vai tirar íon hidrogênio do meio intracelular. Tá? Então ele vai retirar o hidrogênio do meio intracelular para colocar no plasma para tentar reduzir aí um pouquinho o pH. Tá? Mas aí o que acontece? O íon hidrogênio é um cátion, né? H+, ele é um cátion. Para ele sair da célula, né? Lembrar que nos 2 compartimentos, no meio intracelular e no meio extracelular, né? Em cada compartimento existe uma coisa chamada equilíbrio eletroquímico, ou seja, o número de cátions é igual ao número de ânions. Então, se a gente tira o íon hidrogênio, se o organismo tira o íon hidrogênio do meio intracelular, ele tem que pegar um outro cátion, né? Porque o hidrogênio é um cátion. Se ele pega o cátion, o hidrogênio, bota para o meio extracelular, ele tem que pegar um outro cátion do meio extracelular e jogar lá para o meio intracelular. E quem é que faz essa tabelinha com o íon hidrogênio? É o íon potássio, né? Então, quando sai o hidrogênio da célula para o plasma, o íon potássio que está no plasma, né, é desviado para o meio intracelular e isso leva a uma hipocalemia, tá? Então, a alternativa B está errada porque não é a hipocalemia levando, né, desencadeando tudo, né? A hipocalemia é apenas uma consequência, tá? Consequência aí tanto dos vômitos quanto da alcalose metabólica. Alternativa C. A hipovolemia leva à retenção renal de sódio e íon hidrogênio e cloreto, compensando o equilíbrio ácido-básico. Veja só, na hipovolemia, né, a hipoperfusão dos glomérulos leva ao aumento da reabsorção de sódio e cloreto e não a retenção de sódio e cloreto, tá? Então não ocorre retenção, ocorre o quê? Um aumento da reabsorção. Então essa alternativa C está o quê? Errada. E a alternativa D diz assim: a hiperventilação alveolar compensatória é interrompida quando a PCO2 atinge 50 milímetros de mercúrio. Essa alternativa também está errada, né? Por quê? Porque quando a gente tem uma alcalose metabólica, tá? A compensação ela é respiratória, tá certo? E vocês perceberam aí que o CO2 do paciente, né, tá subindo, tá em 51, tá retendo o CO2. Se está retendo o CO2, o que está acontecendo? Está acontecendo uma hipoventilação, tá? Então a hipoventilação, né, diminui a renovação do ar alveolar, retendo mais CO2, né, no plasma. E a hiperventilação ela faz o contrário. A hiperventilação renova demasiadamente o ar alveolar, né, promovendo aí uma liberação maior do CO2. Então a hiperventilação ela tende a ocasionar o quê? Uma alcalose respiratória. E a hipoventilação tende a ocasionar uma acidose respiratória, porque retém CO2. Então aí no caso não é uma hiperventilação, e sim uma hipoventilação, tá? E não tem nada a ver aí
quando o CO2 atinge 50, é interrompida essa questão da hipo, da hiperventilação, isso não existe. Então essa alternativa está completamente errada. Então a alternativa correta é a letra A, tá? Marca aí letra A e seja feliz. Então, meu muito obrigado a você, tá? Mas antes aí da gente encerrar, né? Se você ainda não curtiu, não deixou o seu like, deixa o seu like nesse vídeo, né? Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. Acione aí o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal, tá? E compartilhe aí com seus amigos, coloque aí nas suas redes sociais, tá? Para que a gente sempre fique aí motivado a colocar vídeos aqui, né, de atualização, né, tanto aí da cardiologia como da medicina em geral. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O meu abraço forte aí para você, tá? E até a próxima.